Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer uma série de vídeos aqui apresentando para vocês os passos aí para a gente fazer o plano financeiro, tá? O nosso TCC ele é formado por um plano de negócios, né, onde você tem todas as áreas aí, análise, toda a parte de marketing, análise estratégica, operacional, RH, parte jurídica e a parte financeira e contábil, que é a parte do nosso plano, né, que a gente vai conversar aí. Para isso eu peguei um plano aqui do semestre passado, tá? Vou falar um pouquinho só de cada item aí e depois eu vou fazer as aulas aí explicando cada um deles, tá? Cada um dos passos aqui do nosso plano financeiro. E por último, nessa aula ainda eu quero explicar o que a gente precisa ter também antes, né, de se fazer o plano financeiro, o que é preciso aí que a gente tenha das outras matérias, né, de marketing, de RH, da parte estratégica, para a gente começar a formar o plano financeiro. A gente precisa ter algumas premissas aí, vou falar delas também. Tá? Então, voltando ao plano financeiro aqui, ó. O plano financeiro ele é formado então por projeção de vendas, formação. A projeção de vendas ela é feita junto com produção, tá? Então, em alguns semestres aí, o professor trabalha comigo de produção, a gente trabalha bem junto aí, ou o professor toca, ou eu toco, mas de toda forma eu vou fazer uma aula explicando aí a projeção de vendas para vocês, que é uma parte de produção, mas como a gente precisa muito dela, né, eu também explico ela aí antes de entrar mesmo no plano financeiro, tá? Então a projeção de vendas é a primeira parte do trabalho, onde nós vamos projetar as quantidades que nós vamos vender dos nossos produtos. Depois temos a formação de custos. A formação de custos, eu vou formar o custo do meu produto, quanto que aquele produto vai ter de custo, né, para mim, para que eu venda ele depois. Então, um exemplo, se eu vou montar uma padaria, eu preciso fazer a formação de custo de todos os itens dessa padaria. O pãozinho, quanto que eu gasto, né, qual é o custo daquele pãozinho para mim? Então, eu vou ter que calcular lá o quanto que eu uso de farinha, o quanto que eu uso de leite, o quanto que eu uso de gás, o tempo do profissional para fazer aquilo, para que eu forme o custo daquele produto. Tem uma aula aqui explicando essa formação de custo, item a item aí dos produtos de uma empresa. A parte de investimentos, nós vamos falar o que eu preciso para montar essa empresa. O que eu preciso, né, de itens para montar essa padaria, por exemplo. Vou precisar de um salão, então vou ter um aluguel do salão, vou precisar de um balcão, vou precisar de forno, de freezer, então todos esses itens, vou precisar de funcionário, vou precisar pagar a conta de água, conta de luz, vou comprar matéria-prima, que a gente já vai dar um bom passo aqui na formação de custos. Então todos esses itens para eu ter os meus investimentos. Aí está faltando uma figurinha aqui, que é o markup. Então eu fiz toda a minha projeção de vendas, projetei as minhas vendas, fiz a formação de custo dos meus produtos, legal, tenho os meus investimentos já, tudo que eu preciso para vender, para montar a minha empresa, bacana. E agora eu preciso fazer o markup, que é o que? A marcação de preço, ou o preço de venda dos meus produtos. Então, levando em conta os custos, a formação do custo dos meus produtos, mais os investimentos que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que no markup? Eu vou calcular o preço de venda agora do meu produto. Legal, se eu gasto para fazer esse pãozinho, sei lá, 10 centavos, eu gasto mais com o salário do funcionário, mais com aluguel, determinado valor, X valor, quanto que eu tenho que vender cada pãozinho para pagar tudo isso e ainda ter um lucro, um determinado lucro? Isso é o que o markup, essa é a resposta que o markup nos dá. Também vou explicar em uma aula como que a gente calcula o markup, o preço de venda dos meus produtos. Depois disso,
nós vamos falar de DRE. Então, como é que eu monto a minha DRE? Né? Então, aqui eu tenho minha receita bruta, o Simples Nacional, imposto, os custos, as despesas, enfim. Vou explicar toda a DRE aí, como é que a gente monta ela. O balanço patrimonial, mesma coisa, explicar os itens onde a gente vai jogar cada coisa aí. E, por último, os índices, que é o índice, assim, ó, índices, você vai estudar os índices, nós temos vários índices de liquidez, vários índices de rentabilidade, vários índices de lucratividade. Porém, o curso nosso, um curso técnico, 1 ano e meio, eu não vou apresentar todos os índices para vocês, mas vou apresentar pelo menos 1 ou 2 aí, de liquidez, 1 ou 2 de rentabilidade, 1 ou 2 de lucratividade, tá? A gente vai ver esses índices. Por último, o payback, tá? Que é o tempo de retorno aqui. Vou explicar também como é que a gente faz. Tá? Então, o nosso trabalho é formado, né, por esse conteúdo. No meio de tudo isso aqui, investimentos, por exemplo, onde a gente tem os gastos aqui com água, luz, telefone. Então, nós temos aqui no trabalho a parte anexa também, onde eu mostro para vocês como é que a gente vai fazer o cálculo, uma média, né, de cálculo aí, de consumo de água e de energia elétrica. Tá? Eu vou apresentar também uma aula para a gente fazer esses cálculos aqui. Então, este é o trabalho nosso, todas essas partes. Durante o trabalho eu quero mostrar também como é que se faz algumas coisas legais em Excel, né, como a questão de aglutinar as células aqui, deixar tudo bonitinho assim, né, fechadinho. E se eu precisar, aqui na DRE eu acho que dá para mostrar mais legal, tá tudo fechadinho, minha DRE é simples. Mas eu quero mais detalhes dessa DRE, a gente abre ela aqui e ela tem mais detalhes. Quero ensinar vocês a fazer essa parte de aglutinar as células, a questão das fórmulas, né? Tudo aqui tem fórmula e uma vai levando para outra, tá? Se eu mudar alguma coisa aqui na minha projeção, automaticamente eu já mudo a formação, o investimento, a DRE, o markup não, o markup é individual, mas se eu mudar o markup, ele já vai mudar a minha DRE, enfim, vai mudando as coisas, tudo vai mudando aí. Se eu mudo em uma das tabelas aqui, muda em todas as outras a aplicação das fórmulas. E também como inserir os hyperlinks, né, que é para montar aqui as bonequinhas, ficar bonitinho. Ó, você clica aqui, já vai para o lugar que você quer voltar, tem a setinha aqui para você voltar. Enfim, vou ensinar isso também, né, no decorrer do trabalho aí para a gente montar. Tá? Deixa eu ver o tempo que eu tenho aqui de vídeo. 8 minutos, legal, dá tempo agora então. Então, esse é o trabalho que a gente vai montar. Tá? Tem alguns outros modelos aqui. Tá? Esse é a Florentina, quilolitas, a mesma questão. Né? Eu vou clicando aqui, vai me levando. Tá? A gente vai montar este trabalho aqui. Mais um aqui, crepe, né? Então cada um monta com o seu layout aí, mas sempre seguindo essas diretrizes aqui, para o trabalho ficar bonitinho. E aí a gente vai montar o trabalho de vocês desta forma, tá? Este então são os itens aí que eu tenho no trabalho. Formação de projeção de vendas, que é a pesquisa em campo, né? A formação de custos, o markup, investimentos, formação de preço de vendas. Não, isso aqui, desculpa, isso aqui é formação de preço de vendas e acertos gerais, é o que a gente faz no meio do trabalho para ver se ele está caminhando bem, tá? Isso aqui nem tem que estar aqui. O resultado, que é o balanço e a DRE, e a análise financeira de viabilidade, que são os índices, tá? Todos os índices que eu apresentei lá, liquidez, rentabilidade, lucratividade, payback, uma prévia da apresentação e a apresentação do plano financeiro completo, tá? Este é o caminho que a gente tem para seguir aí. Cada aula eu vou apresentando uma das coisas aqui. Bacana. Isso é o que eu tinha para falar para vocês do plano financeiro.
O que eu ia seguir nessa aula aqui era falando das premissas, então, do que eu preciso para montar o meu plano financeiro, o que eu preciso ter antes aí das outras matérias de marketing, de RH, de produção, enfim, de estratégia, para eu montar o meu plano financeiro. Preciso ter uma bagagem antes. Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, para os vídeos ficarem todos curtos aqui, para não ficar muito cansativo as aulas, tá? Então, o próximo eu vou falar isso. Quais são as premissas, o que eu preciso das outras matérias que eu preciso ter antes para eu começar a montar meu plano financeiro. Tá bom? Então, por hoje é isso aí. Um abraço para vocês e até a próxima aula.